Torna-te quem tu és. Não deixe para amanhã. Fica aqui comigo no vídeo que chegou o seu momento de se tornar quem você verdadeiramente é. Primeiro, vamos entender o ciclo vicioso que prende as pessoas e as deixam limitadas. Vamos entender a causa raiz e suas consequências e depois a gente vai aprofundando em como quebrar esse ciclo vicioso. Muitas pessoas pensam que você deve se sentir motivado para começar algo e então essas pessoas ficam na esperança de que algum dia algo vai acontecer que fará com que elas sintam vontade de tirar da cabeça aquele sonho que possuem, aquela meta que elas querem alcançar, aquele objetivo de vida que fica martelando na cabeça delas. E algumas dessas pessoas até se sentem motivadas por um determinado período, talvez um mês ou até mesmo 6 meses, e depois de certo esforço, simplesmente param por não ter visto os tais resultados que esperavam, a tal expectativa que tinham quando começaram. E essa expectativa que sentem dentro de si, muitas das vezes é poluída e ainda mais distorcida pelas promessas de falsos gurus que vendem promessas mentirosas embaladas de esperança de que se você fizer tal coisa, alcançará o resultado que eles alcançaram e vai ter aquela vida dos sonhos que eles mostram ali na internet, mas ninguém vê como é que tá os bastidores dessas pessoas, né? E outras vezes, as histórias de sucesso que essas pessoas ouvem e veem de pessoas da mesma idade ou até mesmo mais novas que alcançaram feitos grandiosos faz com que se sintam diminuídas ou paralisadas. Então tudo isso se torna um grande ciclo vicioso que faz essas pessoas acumularem cada vez mais sonhos, ideias e coisas que queriam fazer sem nunca conseguirem agir em direção a esses objetivos. E todas essas frustrações que essas pessoas passaram no passado se somam aos medos que sentem, tais como o medo de ser julgado pelas outras pessoas, principalmente as mais próximas, o medo de dar errado mais uma vez e pararem, por aí vai. Então isso tudo vai limitando essas pessoas de conseguirem realizar os seus sonhos. Agora a gente vai falar sobre como quebrar esse ciclo vicioso de uma vez por todas. A gente vai iniciar esse processo e vai aprofundando. Primeiro, importante trazer um ponto de que sempre que a gente começa algo, é natural que as coisas não aconteçam do dia para a noite. As coisas acontecem num processo, um passo depois do outro, e a gente deve ir comemorando as pequenas vitórias que a gente alcança no caminho, mesmo que a gente esteja longe daquela expectativa que a gente imaginou, que muitas das vezes é por conta de alguma comparação que a gente fez com uma outra pessoa, e vocês vão ver também no vídeo de hoje o porquê não adianta e nem vale a pena se comparar com o próximo. Então, começar ou recomeçar é sempre a parte mais difícil. E vamos entender como quebrar esse ciclo vicioso para então depois construir um ciclo virtuoso. A motivação, ela não vem de fora. Você não pode esperar que ela apareça e depender disso para se movimentar. O processo ele é contrário. Por mais estranho que pareça, você deve começar a agir primeiro para se sentir motivado. E cada passo que você dá em direção ao seu caminho, ao seu sonho, alimenta mais essa chama. Então, a partir do momento que você resolve agir e começa a executar as coisas que você tem que fazer, estudar o que é necessário, investigar, fazer as pesquisas necessárias, as ideias vão fluindo, você vai ganhando a motivação, você vai ganhando aquele momento, né, aquele flow. E até, por exemplo, dar passar uma ideia para vocês em relação à gravação desse próprio vídeo, de tudo que eu faço na minha vida. Por exemplo, eu não tinha ideia do que eu ia escrever hoje em relação ao que a gente vai conversar, e eu estava me sentindo estagnado, então eu sabia que era o momento perfeito para eu agir. Somente a ação me traria a satisfação e o alinhamento interno, porque a partir do momento que eu começasse a me movimentar, eu ia naturalmente começar a sair da inércia. E lembra, isso é da física, o corpo parado, ele tende a permanecer parado. O corpo, quando ele entra em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Eu não sou muito, física não é muito minha área, não sei se eu falei certo essa parte, mas é mais ou menos assim que funciona. Quando você começa, as coisas começam a fluir. Então eu sentei a bunda na cadeira com a minha missão em mente.
A missão desse canal, o motivo de eu ter criado o Auto Recordar é ajudar as pessoas a se lembrarem quem verdadeiramente são e do potencial colossal que existe dentro de cada uma delas. E eu fiz a pergunta de sempre: o que eu preciso fazer para ajudar as pessoas a cumprirem essa missão que eu defini? Assim, a partir do momento que eu comecei a pesquisar nas minhas próprias experiências passadas e nos temas que eu acredito serem importantes, as ideias foram surgindo e eu comecei a escrevê-las. Isso é natural para mim porque eu sou apaixonado por essa área. É onde eu me sinto alinhado, eu me sinto inteira, minha própria natureza. Isso faz parte de quem eu sou de uma maneira absolutamente muito profunda, que eu até mesmo nem sei ainda a dimensão de tudo isso, mas é algo que me motiva muito, que me traz uma vontade diferente do que outras áreas que eu já atuei, por exemplo. E o melhor de tudo é que isso não é exclusivo meu. Eu não sou mais especial que ninguém. Pelo contrário, nós somos todos iguais e especiais, cada um com o seu dom natural, com aquilo que gosta de fazer. E tem uma parábola de Jesus que explica isso de maneira muito profunda. Vamos ler ela e conversar mais a respeito disso. A parábola é Mateus 17:20, ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem a fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Ou seja, você vai conseguir fazer o que você quiser se você tiver a fé. Agora, por que Jesus tomou o exemplo do grão de mostarda? Tinha tanta coisa, né, que ele podia pegar como exemplo. Ele escolheu por um simples motivo, que o grão de mostarda ele está tão imerso e integrado a Deus que ele permite que Deus flua através dele de modo a crescer e se transformar de uma pequena semente que mede cerca de 1 a 2 milímetros de diâmetro, ou seja, é difícil até de ver a olho nu, e ele cresce e se transforma em um grande e maravilhoso arbusto que pode alcançar de 3 a 5 metros de altura, ou seja, é um crescimento aí surreal, que não dá nem para imaginar quando você vê aquela sementinha pequenininha. Então Jesus, ele traz que se a gente cultivar essa fé, essa potência de acreditar dentro de nós, assim como o grão de mostarda não tem dúvidas de que ele vai crescer e vai prosperar, nós também podemos conseguir alcançar aquilo que a gente quer e nada vai ser impossível para nós. Assim como uma semente, ela contém o desenho da árvore inteira dentro de si, cada estrutura manifesta, carrega a essência de Deus, da fonte criadora em seu interior. Ó, vou repetir que isso é importante, pessoal. Assim como uma semente contém o desenho da árvore inteira dentro de si, cada estrutura manifesta, carrega a essência de Deus, da fonte criadora em seu interior. Ou seja, todos nós possuímos um padrão de sucesso dentro de nós que pode ser ativado e vivenciado dia após dia, e se trata de uma escolha que você toma a partir do momento que você decide encarnar essa essência divina que te habita. Assim como os peixes nasceram sabendo nadar, sem precisar ter feito uma aula de natação, e os pássaros nasceram sabendo voar, sem ter feito aulas de voo, existe algo desenhado dentro de você, um desenho feito por Deus, que é uma energia natural que flui através de você e transborda para as pessoas à sua volta. O grão de mostarda ele veio com o desenho já da árvore que ele vai se transformar. E você também tem dentro de você um desenho de algo que você pode ativar dentro de você para transformar, que vai te trazer mais plenitude, mais prosperidade, felicidade, e você vai transbordar essa energia boa para as pessoas à sua volta. Vamos aprofundar mais nesse tema. A gente está apenas aqui no começo da ideia, vem comigo. O um é o todo e o todo é o um. Como assim, Matheus? A beleza da criação é que Deus está dentro de tudo, inclusive dentro de nós. É por isso que a gente vê padrões recorrentes em tudo na natureza, em todas as escalas, desde as espirais até mesmo das espirais das galáxias e das conchas marinhas, bem como a proporção áurea nas folhas, flores e corpos. E as redes neurais também no cérebro e as teias cósmicas que conectam as galáxias. Ó, coloquei aqui na tela uma imagem para vocês verem. Ó, perceba que tem um padrão recorrente em tudo no universo, desde o nosso corpo, como vocês viram, nas nossas redes neuronais, na nossa cabeça, até mesmo as conchas, o universo, é tudo conectado. Essa assinatura vibracional energética de Deus está em tudo que Ele criou, porque Ele está dentro de tudo. Portanto, como Deus ele não está lá fora, separado de nós, Ele não pode fazer nada por nós.
mas como ele está dentro de cada um de nós, ele pode fazer através de nós. A partir do momento que temos fé nisso e começamos a agir por conta própria, pegando essa energia de dentro de nós e usando-a para tomar boas decisões, fazer boas escolhas que irão nos tornar cada vez mais livres e conscientes de quem somos. Primeiro, você faz a fogueira e depois você vai alimentando diariamente esse fogo, colocando mais lenha, sem nenhuma pressa e sem parar de alimentar o fogo. Quando eu digo sem pressa, eu quero dizer que você deve soltar a pressão e necessidade por resultado. Você deve esquecer o resultado e simplesmente ir fazendo. Só que não é um ir fazendo no automático, aí que tá a grande mágica. É um fazer que emerge do ser que você é, em suas camadas mais profundas, que estão conectadas ao desenho que Deus fez nele. Ou em você. Deus fez o desenho nele ou em você? Como assim? Tanto faz. Depende de qual perspectiva você está analisando essa questão. Em um nível mais profundo, nós somos manifestações divinas pelas quais Deus está experienciando sua própria criação. Nós somos criador e criatura ao mesmo tempo. Depende, como eu disse, de qual é o ângulo que a gente está olhando. A gente está com o nosso nível de consciência e nossa atenção no aqui e agora nesse corpo. Mas a gente pode entrar dentro da gente e perceber que a gente é o todo e que tem um universo dentro da gente. Eu sei que pode parecer um pouco filosófico, mas isso é algo que você consegue sentir, porque Deus está aí dentro de você. Eu gosto de uma passagem do Osho, que eu trouxe aqui para vocês, que ele diz: não há dualidade, ela é apenas uma aparência. Se o mundo e o divino forem dois, então eles não poderão ser unidos. E se realmente eles não forem dois e apenas aparentemente serem dois, somente então eles poderão ser unos. Se o seu corpo e sua alma forem dois, então eles não poderão ser unidos. Se você e o Deus forem dois, então não haverá possibilidade de uni-los. Eles permanecerão dois. Então, é como se fosse um teatro, fazendo uma analogia. Tanto eu quanto você somos manifestações divinas pelas quais Deus está se experienciando. Então, na verdade, somos todos um. Por isso que eu disse que um é o todo e o todo é o um. E perceba que as pessoas presas no ciclo vicioso que a gente comentou no início do vídeo, provavelmente se esqueceram quem elas são na origem. Nós podemos ter esquecido que Deus está dentro de nós. E ao longo do caminhar da vida, a gente vai se esquecendo, mas chegou o momento de lembrarmos dessa verdade fundamental. E a partir desse momento, quando você decide começar a caminhar em direção ao encontro com você mesmo, com essa versão sua que é próspera, realizada e feliz, é aí que tudo muda. É nesse momento que você começa a se integrar com a sua verdadeira natureza. Friedrich Nietzsche diz: torna-te quem tu és, que é a frase que eu trouxe na abertura desse vídeo. Portanto, vá em busca de si, através da jornada interior, do autoconhecimento, abrace quem você verdadeiramente é e viva de modo inteiro a sua essência. Permita que Deus flua através de você. E o Osho complementa brilhantemente: descubra quem você é, porque caso contrário, se você não descobrir isso, você terá que depender da opinião de pessoas que não conhecem a si mesmas. Porque é raro uma pessoa investir tempo em investigar de verdade mesmo, profundamente, diariamente, quem ela é. Então, para você não depender da opinião dos outros, faça isso por você. Vai te ajudar muito. Assim, para trabalhar na sua arte, no seu projeto dos sonhos, primeiro e conjuntamente, você precisa trabalhar na sua vida. Ou seja, precisa entender o que te move, qual que é a sua praia. Qual é esse desenho de Deus que está impresso em você como forma de estrutura a ser manifestada? Assim como a semente do grão de mostarda tem o desenho da árvore dentro dela, qual que é o desenho que Deus fez, que você fez em você, para você manifestar aqui? Todos nós temos isso dentro de nós, não é algo exclusivo de uma pessoa ou de outra. E você pode realizar uma busca avançada dentro de si e se fazer algumas perguntas muito importantes para esculpir a sua própria obra por meio de suas escolhas, paixões e coragens. Então, pessoal, a gente veio falando de uma
questão mais teórica, que é muito importante para a gente entender as bases que sustentam o nosso ser aqui na Terra. E agora a gente vai entrar numa parte mais prática, de como você pode realmente colocar em ação tudo sobre como se conhecer, como exercer, como colocar esse desenho de Deus para fora, para tornar sua vida mais feliz e mais próspera. Então vamos lá. A primeira pergunta que você deve se fazer, coloquei um desenho aqui também, né? Talento, paixão, renda e atividade profissional. Vou explicar aqui para vocês. Ó, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é: em que você é particularmente talentoso? O seu talento ele é uma habilidade e curiosidade natural para aprender algumas coisas com mais facilidade do que outras. São coisas que você conseguiria fazer por longas horas sem se cansar. Essa seria a dica para você ir entendendo mais a fundo no que você é talentoso. E não vem com esse papo que você não é bom em nada ou que você não gosta de nada, que todo mundo tem um talento natural. E o que te inspira profundamente? Essa é a segunda pergunta. A chave aqui é você pensar na área que você sente uma paixão inata, uma curiosidade, e se aprofundar verdadeiramente em algo que você goste. E nunca é tarde para isso. Examine, por exemplo, quais matérias você gostava e era bom na escola. Isso vai te ajudar a direcionar em que atividade você deve se especializar. Além disso, existem alguns testes comportamentais que podem te ajudar a trazer um norte. Eu coloquei 2 aqui. O teste das 16 personalidades me ajudou muito a entender mais quem eu sou. E o teste das múltiplas inteligências de Gardner, que mostra ali que tem alguns tipos de inteligência, por exemplo, tem a musical, tem a numérica, né, a matemática, tem a interpessoal, e cada pessoa tem uma ou duas dessas inteligências mais afloradas do que as outras. Então é um teste bem legal. Esses 2 testes são gratuitos, vocês conseguem achar no Google de maneira fácil, mas se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu te ajudo a encontrar esses testes, posso te mandar o link também. Vamos para a terceira pergunta. Como você pode contribuir com o próximo e ser bem remunerado por essa atividade? Ou seja, viver esse desenho de Deus, esse seu projeto dos sonhos, de modo que ele ajude uma parcela das pessoas e você ganhe dinheiro com isso. Percebe que se comparar com os outros não faz sentido? Porque cada um tem um talento natural, um dom único, uma paixão e curiosidade que muda de pessoa para pessoa. E além disso, o que é sucesso para um não necessariamente significa sucesso para outro. Busca o que faz sentido para você. Lembrando que em todos os casos existe uma construção, um processo, nada do dia para a noite, e além disso podem existir várias formas de ganhar dinheiro com o seu talento que você ainda não conhece. Por isso, pense bem antes de abandonar um sonho por achar que não vai te sustentar financeiramente. Às vezes você só ainda não encontrou a forma ideal. E ao começar a caminhar, o caminho naturalmente começa a se abrir para você. Peçam e será dado a vocês. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. O seu talento é só uma predisposição para aprender algo. O aperfeiçoamento vem com a junção da tríade, conhecimento, técnica e prática. Esses 3 pontos formam a aptidão. Então, para se desenvolver e melhorar a cada dia, você precisa focar todos os dias nesses 3 pontos, simples assim. E assim como a gente viu nessa parábola que eu li agora, né, de que você vai bater, a porta vai abrir, esse fluxo vai começar a surgir sempre de dentro para fora em você. E você pode pensar, pô, Matheus, mas isso aí é muito chato, cara. É chato, mas pode curar a sua frustração para sempre e fazer você quebrar o ciclo vicioso para então construir um ciclo virtuoso na tua vida. Por exemplo, se você quer se tornar um jogador de tênis, na prática, você precisa focar nesses 3 pontos. Eu peguei aqui só para dar um exemplo, para ficar mais claro. O conhecimento seria estudar a teoria, entender as regras que envolvem o jogo e estudar as jogadas, vendo como os melhores jogadores fazem. Já a técnica é o modo como você pega na raquete, como você se posiciona dentro da quadra, como bate para dar o saque, como rebate a bola e etc. E a prática seria bater na bola, treinar, colocar em prática tudo o que você aprendeu no conhecimento e na técnica. Então é sempre conhecimento, técnica e prática.
Dessa maneira, você vai desenvolver o poder pessoal na área que você está atuando, que significa se tornar extraordinariamente bom nisso. E é preciso um pouco de paciência, porque quando você começa numa área, mesmo quando você já tem um talento naquilo, leva de 2 a 5 anos para você realmente ficar bom naquilo, às vezes até mais. Então precisa de uma paciência, de uma persistência. Mas como é algo que você gosta de fazer, naturalmente aquilo não vai ser um peso, não vai ser um fardo que você tem que carregar. Vai ser a tua alma ganhando essência aqui no mundo físico para que você consiga vivenciar uma vida mais próspera. E o poder pessoal, a fórmula dele é aptidão mais atitude. A aptidão é desenvolver sua atividade profissional através de conhecimento, técnica e prática, como vocês viram. E o objetivo de ter um propósito claro na vida é pelo simples fato de que se você vai acumular conhecimento, técnica e prática por toda a vida, por que não escolher uma área que você gosta e dessa forma você focar realmente naquilo que você tem paixão, que você tem uma curiosidade maior portanto, vai conseguir fazer aquilo por mais tempo e se manter feliz no processo. Claro, né, pessoal? Todo mundo tem dia ruim, todo mundo tem dia bom, então não é um mar de rosas, óbvio. Nem quando você está exercendo seu talento natural, mas com certeza é uma vida muito mais gostosa de ser vivida do que quando você está numa área que você não gosta ou quando você está perdido sem ainda ter entendido o que você realmente deve fazer, qual área que você gosta. Todavia, a atitude ela é mais importante que a aptidão. Lembra a fórmula do poder pessoal? Aptidão mais atitude. A gente falou da aptidão. Já a atitude ela é mais importante que a aptidão, porque com atitude, disciplina e foco, você consegue aprender e alcançar o que você quiser. A melhor maneira de mudarmos de atitude é sempre estarmos conscientes e em alerta das escolhas que fazemos a todo momento. Uma vez que você reparar as suas escolhas no momento em que elas ocorrem, você mudará esse aspecto da inconsciência para a consciência. Então você passa a ser o próprio senhor do seu destino. É aí que está a chave. Lembre-se, existe uma infinidade de possibilidades, mas só uma que te trará aquilo que você quer. E se estiver consciente, vai perceber qual que é a escolha certa. Estabeleça uma meta para a sua semana. E quando a adversidade aparecer, procure se manter firme, concentrado e consciente de que deve priorizar a escolha correta. Esteja consciente de que é apenas uma adversidade e enfrente a sem medo quando aparecer, né? Uma adversidade. Por exemplo, você pode começar com uma meta de estudar 1 hora por dia algum conteúdo que esteja relacionado à atividade profissional que você quer desenvolver. Pode ser um livro, algum documentário, alguma aula no YouTube, enfim. Algo que você veja valor, que vai te colocar em movimento em relação a esse objetivo que você quer alcançar. Contudo, é importante saber diferenciar quando você faz algo porque quer e gosta ou para ser aceito. Todos nós já caímos nessa em algum momento da vida. Em algum momento da vida já fizemos algo para ser aceito por alguém. Isso já aconteceu com todo mundo, seja pelos nossos pais, nosso grupo de amigos da escola, ou determinada instituição. E somente quando você se dá permissão para parar de tentar agradar a todos, isso é, parar de dizer sim para todo mundo, você começa a dizer sim para você. E assim você se torna livre para dar sua maior contribuição para as coisas que realmente importam para você e se tornar quem realmente tu és. Por isso aprenda a dizer não para o que te afasta da sua prioridade, para se alinhar cada vez mais à realidade que você deseja viver. Seja verdadeiro consigo mesmo. Isso é das coisas mais essenciais da vida. Parece meio clichê, pessoal, mas inclusive tem uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware que cuidava de pessoas que estavam nas suas últimas 12 semanas de vida e ela registrou seus maiores arrependimentos. O arrependimento mais comum entre os pacientes foi: gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesma, não a vida que os outros esperavam de mim. Em um mundo cheio de opiniões, aprender a ouvir a si mesmo é um ato de coragem extremamente necessário para que seja possível vivermos em alinhamento interno com a nossa essência divina. Portanto, crie sua própria narrativa, sua própria história, com clareza de que a felicidade é uma escolha diária, não é algo que você alcança no futuro. Passado e futuro são ilusões da nossa mente, o que existe é o momento agora. Só agora você pode ser feliz, você pode
ser próspero. Isso não acontece no futuro, isso não acontece no passado, então se mantenha consciente. E pergunte-se sempre: qual é a coisa mais importante que eu deveria estar fazendo com meu tempo e recursos agora? É claro, pessoal, que você pode, com o tempo, ir se tornando cada vez mais próspero, mais alinhado consigo mesmo. Mas essa escolha é sempre no presente, porque é no presente que você tem o poder de agir. Você tem a capacidade de mudar e fazer a escolha certa. É por isso que é importante essa consciência, essa clareza de se manter no agora. Mas essa pergunta que eu falei agora, de se questionar sempre, é uma coisa que eu faço e me ajuda muito. Qual é a coisa mais importante que eu deveria estar fazendo com o meu tempo e recursos agora? Não é para também ficar paranoico com isso, tá, pessoal? É apenas para você se manter no seu próprio caminho e estar no controle das suas próprias escolhas, para tomar as rédeas da sua vida e criar a vida que você almeja. Esse é, sem sombra de dúvidas, um caminho para novos níveis de sucesso e significado. É o caminho no qual desfrutamos da jornada e não apenas do destino. Essa foi esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido, comenta aqui embaixo o que você achou, manda para um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E um abração, te vejo no próximo vídeo, hein?